Bom dia, hoje veremos um pouco sobre zero ou raiz da função afim, tá bom? Pessoal, o zero ou raiz da função afim y igual a ax mais b, ou f de x igual a ax mais b, é todo o valor de x, tá bom? Tal que y igual a zero ou f de x igual a zero. Então, pessoal, para descobrir o zero raiz da função afim, é só fazer f de x igual a zero. De maneira geral é isso, ok? E aí você vai fazer nessa função aqui que eu estou colocando, você vai substituir f de x por ax mais b igual a zero e descobrir os valores de x. Isola o x no primeiro membro, vai ficar ax igual a 0 menos b, né? Isolando o x, isso vai ficar x igual a 0 menos b dá menos b. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, esse seria o zero, o raiz da função afim. Beleza? Vamos ver um exemplo na prática. Então, tem lá uma questão dizendo: determine o zero raiz da função afim f de x igual a 2x menos 4, por exemplo. Bom, na prática, para descobrir o zero raiz da função afim, é só igualar isso aqui a zero, tá bom? Então, nós vamos ter que 2x menos 4 igual a zero, porque isso aqui é f de x, né? E f de x tem que ser igual a zero para descobrir o x, que é o zero raiz da função afim. Beleza? Então, nós vamos ter que 2x igual a zero, 4 passa para lá, fica 0 mais 4. Então, nós vamos ter que 2x igual a 4. Daqui eu tiro que x igual a 4 dividido por 2, ou seja, x igual a 2. No caso dessa função afim, o zero raiz é x igual a 2, ok? X igual a 2 é o zero raiz da função afim. Beleza? Pessoal, uma coisa importante é que o zero raiz da função afim, ele é o ponto, ele é a abscissa do ponto em que o gráfico da função toca o eixo do x, tá bom? Então, nessa função nós fizemos que o zero raiz da função afim deu 2, não foi? Não deu x igual a 2 que a gente acabou de calcular? Então, observem que ele toca no ponto, na abscissa 2, nesse ponto de coordenadas 2 de x e 0 de y, beleza? Então, o zero raiz da função afim é a abscissa do ponto em que a reta do gráfico da função toca o eixo x. Beleza? Vejamos um outro exemplo. Se eu tenho, por exemplo, a função y igual a 3x menos 9, por exemplo. Se eu quero descobrir o zero raiz da função afim, eu tenho que fazer 3x menos 9 igual a zero. Beleza? E aí eu descubro o x, que vai ser o zero raiz dessa função afim. Então, nós vamos ter que 3x igual a zero, o 9 passa para depois da igualdade, fica mais, né? Então, 3x igual a 0 mais 9 dá 9. Então, x igual a 9 sobre 3. Daqui eu tiro que o x igual a 3. Então, no caso dessa função afim aqui, a raiz é x igual a 3, beleza? Lembrando, esse x igual a 3 é a abscissa no gráfico da função em que a reta toca o eixo do x. Beleza? Então, vamos ver como é que ficaria aqui. Só para a gente ter uma noção, para a gente, quando olhar o gráfico, já ver o zero raiz, sem precisar fazer contas, beleza? Então, nós teríamos um gráfico assim, olha. É só um esboço, não tá nada... Só para a gente entender o que é isso. A raiz não deu x igual a 3, não foi? Então, quando eu fizer o gráfico, isso aqui é só um esboço, o gráfico não é assim, beleza? Mas é só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Nós vamos ter no ponto 3, aqui, e a reta, o gráfico dessa função vai passar por esse ponto, beleza? Por esse ponto aqui. Tranquilo? E vai tocar. Por que ele toca o eixo x no 3? Porque 3 é raiz. Então, sempre que vocês virem um gráfico e ver que ele tocou o eixo x num ponto, nesse ponto, por exemplo, na abscissa 3 aqui, ele vai ser a raiz da função. Tranquilo? Mais um exemplo. Se a questão pedida, determine o zero raiz dessa função afim f de x igual a 3x mais 4.
é só resolver a equação. 3 sobre 2x mais 4 igual a 0, tá bom? E aí eu vou descobrir o zero raiz dessa função. Bom, para descobrir então, eu vou isolar o x no primeiro membro, vai ficar 3 sobre 2, 3x sobre 2 igual a 0 menos 4. Daqui eu vou ter 3x sobre 2 igual a menos 4. Aqui nós podemos multiplicar cruzado, extremos e meios, tá bom? Aqui embaixo do menos 4 não tem nada, então a gente coloca 1. Então fica 3x vezes 1 vai dar 3x, igual a 2 vezes menos 4 dá menos 8, né? Então, portanto, o x ele é igual a menos 8 sobre 3, que é a raiz dessa função. Tranquilo? Bom, vamos determinar o zero raiz dessa função afim aí, tá bom? Bom, como nas outras, nós devemos igualar a zero. Então, vai ficar assim, olha. Vai ficar menos 4x sobre 3 mais 7 quintos igual a zero. E daqui devemos descobrir o valor de x, beleza? Bom, para facilitar aqui eu vou isolar o termo que tem x no primeiro membro e que não tem x no segundo membro. Então fica menos 4x sobre 3 igual a 0 menos 7 quintos. Isso vai dar menos 4x sobre 3 igual a 0 menos 7 quintos vai dar menos 7 quintos. Beleza? Bom, nesse caso, observem que o termo que tem x está negativo, não está? Então, vou multiplicar a equação toda por menos 1. Nós vamos ter 4x sobre 3 igual a 7 quintos. Trocou o sinal, tá bom? Tava menos, ficou mais, tava menos, ficou mais. E aqui, pessoal, fica igual a outra que nós acabamos de fazer. É só multiplicar extremos e meios. Infelizmente, eu vou apagar aqui, tá bom? Vou copiar aqui por conta do espaço para a gente terminar de resolver a questão. Então ficou 4x sobre 3 igual a 7 quintos. Como eu disse, multiplica extremos e meios para descobrir o x. Multiplicando extremos, 4x vezes 5 vai dar 20x, né? 20x igual a 3 vezes 7, 21. Então, nesse caso, x é igual a 21 sobre 20, que é a raiz dessa função. Ok? Bom, então é isso.